Jesus. Amém. Feliz sábado, irmãos. Vamos quem está feliz aqui com Jesus, diz amém. Amém. Amém, graças a Deus. Irmãos, sábado missionário. Hoje, toda a nossa programação desse dia é voltada para o despertamento da igreja. Fazer com que nós, que somos a igreja de Jesus, entendemos a importância de pregar o Evangelho. Por isso esse culto mensal, para fazer com que a igreja entenda que esta igreja ela é missionária. Irmãos, todo culto, seja de qualquer departamento, todo culto, ele é um culto missionário, porque a palavra que sai daqui é uma palavra missionária, com o objetivo de mudar a vida de alguém, seja pessoas que têm Cristo, ou seja aquelas que não têm Jesus. A palavra daqui ela é sempre para suprir, de mudar, de causar algum efeito na vida daquela pessoa que ouve. Então não importa se o jovem, da família, não importa. O culto ele é sempre missionário, porque a igreja de Jesus Cristo é uma igreja missionária. Muitas pessoas deixam até de vir ao culto missionário. Você sabe que é o primeiro culto do mês, o primeiro sábado do mês, muitos deixam até de vir, porque já sabem o que vão ouvir. E muitas pessoas hoje estão calmas, porque o tempo está de calmaria. Então a igreja hoje está todo mundo naquela calma. Ai, irmão, deixa-se pegar o evangelho, Deus dá o jeito dele, vai trazer a alma. Mas não sabe que a missão de pregar o evangelho é nossa. E hoje aqui, eu vou passar aqui um relatório para os irmãos, porque nós tínhamos todo uma programação que começou aqui no dia 10 de maio, em prol dessa Semana da Colheita, que se realizará no dia 17 de novembro até o dia 24. Essa programação começará às 7h30, porque a programação via satélite começará às 8h. E nós teremos aqui, durante essa programação, antes de iniciarmos a programação via satélite, nós teremos aqui os louvores e teremos também sorteio. Será sorteado aqui, irmão, 2 livros e 2 DVDs. Os livros sorteados será este livro aqui. Será sorteado. Esse aqui. Este livro será sorteado aqui durante a programação. Foi? 2 livros e 2 DVDs por noite. Foram comprados 14 livros desse aqui e 14 DVDs do Grande Conflito. Irmãos, este convite aqui é para que você dê ao seu interessado. A pessoa que você esteja dando estudo bíblico, ou a pessoa que já estudou com você, para que essa pessoa possa estar aqui. Infelizmente, nós só estamos de posse de 50 desses convites. Só estamos de posse de 50 convites. Ou seja, você tem uma pessoa hoje interessada, que está estudando com você hoje. Então o que você vai fazer? Você, no final do culto, você irá pegar um convite comigo. Se você tiver dúvidas, você vai me dizer, irmão, eu tenho 2 pessoas. Então eu vou lhe dar 2 convites. As demais pessoas, nós temos que convidar mesmo via oral, temos que falar com as pessoas. Ou seja, nossos irmãos, tem meus irmãos na minha casa, lutando para que eles venham aqui. E também já tivemos estudo bíblico. A minha cunhada já teve estudo bíblico. Então, eu estou lutando lá em casa para que eles venham nesse dia, estejam aqui também nessa programação. Que também será voltada para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Essa programação é totalmente voltada para aqueles que precisam tomar uma decisão, se decidir ao batismo, pessoas que precisam aceitar a Jesus Cristo, e também pessoas, irmão, dentro da igreja, que precisam até ter um encontro com Jesus. Tem muitas pessoas da igreja que não têm encontro com Jesus. Precisa ter um encontro com Jesus. Agora, irmãos, como está o estado da igreja em relação à obra missionária? Veja, no dia 10 de maio, eu vou distribuir aqui para a igreja esse formulário, em que você traria para a igreja
como os que eu recebi, eu entrei em contato com essas pessoas. Muitos, a maioria já eram de pessoas que estavam já estavam afastadas e que não queriam vir à igreja. Não aceitaram vir, não aceitaram também a visita. Só que nós temos um grande problema, porque essa folha aqui iria ficar dentro dessa caixinha. E o que acontece? No dia 23 de junho começou aqui um jejum, 40 dias, em prol desses nomes, em prol dos nomes que a igreja iria trazer, porque a prioridade seria começar por onde? Pela igreja. Se o julgamento vai começar pela igreja, Deus vai começar a julgar por onde? Pela igreja. Então, por onde nós tínhamos que começar a trabalhar? Pela igreja, pelos meus familiares, pelos seus familiares. Só que, dos 96 que foram entregues aqui, você sabe quantos tem aqui dentro dessa caixinha? Menos de 10%. Só 9. Só 9 pessoas acreditam que a oração ela tem efeito. Porque o restante não acredita. Porque se acreditasse, e também parece que não acreditam que esta é a casa de oração que Deus instituiu nessa terra. Porque ele disse que essa casa é a casa de oração. E a palavra de Deus nos diz que o rei Josafá, ele orando, ele falou com Deus: Senhor, se algum mal nos sobrevier, espada, peste, fome ou juízo, nós nos apresentaremos diante de ti, diante desta casa, e na nossa angústia clamaremos, e o Senhor não viria e nos livraria. Mas parece que a igreja não crê nisso. Porque se cresce, porque não é possível que de 96, as pessoas que não trouxeram, não acredito que você não tem um familiar, uma pessoa na sua família que precise de oração. Eu não acredito nisso. É impossível. Porque tem pessoas que têm filhos que estão hoje afastados, maridos que ainda não aceitaram e mesmo assim não trouxeram. Por quê? Isso aqui, irmãos, esses nomes deveria ter sido feito como? Hoje, dessa forma que orou aqui, deveria ter sido desde o dia que foi colocado ali. Durante algum tempo eu ficava cobrando os irmãos, pedindo para orar pela caixinha. Só que os dias que eu não falava nada, não tinha oração. E eu fui deixando quieto, para ver até onde estava o interesse da igreja em relação à obra missionária. E durante muitos cultos, não se orou por essas casas, por esses nomes. Nem nas quartas, nem nos domingos e nos sábados. Nos sábados orava quando eu pedia alguém para fazer isso. Isso mostrando, sim, nem a liderança da igreja, ela se envolveu nesse trabalho. Nem a liderança se envolveu. Por quê? Nem mesmo nomes de pessoas da liderança tem aqui com esse papel, não trouxeram. E os responsáveis pela plataforma são líderes, que deveriam, durante as orações, falar: olha, cobrar, tem que orar, porque esse era o objetivo, do dia 10 de maio até o dia 17. Orar em prol dessas pessoas. Se você acredita que a oração, irmãos, ela tem efeito, que a oração do justo vale muito, se essa é a casa de oração, o que deveria se fazer? Orar. Deveria se orar. Mas foi algo que não aconteceu durante esse período. Outra coisa, irmãos. Outra coisa. Veja, do dia 10 de maio até hoje, a quantidade de nomes que eu recebi, todas as pessoas que estão aqui, irmãos, todas as pessoas que estão aqui, eu falei com elas. Eu procurei. Todas elas estão aqui. Teve pessoas que eu cheguei 9 horas da manhã, saí 1 hora da tarde, falando com ela. Aí a maioria eram de outras denominações, outras pessoas afastadas. E ficaram somente na promessa. Uma já era adventista, mas por um motivo não vinha à igreja, mas fui lá com a minha esposa. E esses dias ela estava aqui na igreja. Ela veio visitar aqui a igreja. Tem a questão do marido dela, que ainda não tinha, fizemos um culto na casa dela. Então eu fui procurar. Mas veja, do dia 10 de maio até hoje, a quantidade de nomes que chegou para mim, das pessoas que entram por essas portas, foram
12 nomes. Isso, bom, esse relatório que eu estou passando aqui com os irmãos, na verdade, esse relatório deveria acontecer em todo o culto missionário, segundo o manual da igreja. Se você for lá no manual da igreja, no capítulo 9, na página 99, 100 e na página 131, você vai ver que o manual da igreja diz que todo culto missionário deve passar um relatório para a igreja de tudo que acontece durante a programação, e não só durante um mês, que é feito em relação ao missionário, e não só o departamento missionário, mas os outros departamentos deveriam fazer também um relatório, passar para o departamento missionário, para que assim ele passasse para a igreja. O que os departamentos estão trabalhando em prol, o que estão fazendo em prol da obra missionária. Isso deveria estar acontecendo na nossa igreja. Veja, hoje, quantas duplas missionárias nós temos? Cadastradas aqui, 12 duplas missionárias. 12 duplas missionárias cadastradas. Irmãos, o relatório tem que ser passado. E eu vou passar da maneira que o manual diz que tem que ser feito. Existe um manual na igreja. Então nós vamos respeitar o manual. Todas aqui são quantidades de pessoas, de duplas cadastradas, pessoas que viveram o nome, que são cadastradas aqui pela igreja, como duplas missionárias, e nome de pessoas que estão dando estudos bíblicos. É bem verdade que a maioria das pessoas que estavam dando estudo bíblico, muitas pararam, desistiram, como acontece sempre, que a gente às vezes não consegue nem entender. Que a pessoa começa o estudo muito bem, e de repente ela do nada não quer mais, ela desanima, a gente acha que a culpa é nossa, a gente acha que nós não oramos, que alguma coisa nós fizemos de errado. Muitas desistem. Então hoje, a situação da igreja em relação à obra missionária, nós, como igreja, estamos deixando muito em falta. Muito em falta em relação à obra missionária. Está faltando mais da nossa parte de dedicação em relação à obra missionária. Irmãos, nós vamos montar a programação da colheita. Você sabe quanto o nosso caixa missionário tinha da igreja? Do departamento missionário, apenas R$60. O departamento missionário só dispõe dessa verba de R$60. Irmãos, é outro um apelo aqui que eu gostaria de fazer para a igreja. Vejam, o departamento missionário ele tem que ter verba para poder trabalhar. E eu queria fazer um apelo para os irmãos. Porque segundo o próprio manual, no culto missionário, é permitido tirar uma oferta para o departamento missionário. Veja, eu mandei agora um e-mail para o pastor presidente, porque eu estou lançando aqui na igreja um projeto audacioso. Nós fizemos aí um evangelismo com os livros. Cerca de 1000 livros foram distribuídos para os lares. E o que eu gostaria de fazer agora? Eu mandei um e-mail para o pastor dizendo a ele que nós queríamos fazer um evangelismo diferente. Ou seja, em vez de dar livros, agora nós queremos dar DVDs. Ou seja, 2.500 DVDs. Um por família. Nós distribuímos um por família. Se a pessoa não lê, se não sabe ler, ou se tem dificuldade de ler, vai ser mais fácil ela ouvir o DVD. Então, este DVD, eu estou aguardando, falei ontem com o pastor, estou aguardando a resposta do pastor presidente, para ver com quantos DVDs eles podem nos ajudar, para nós fazermos esse evangelismo. E esse evangelismo, bom, nesse DVD nós vamos colocar o carimbo da igreja. Será colocado o carimbo da igreja, o dia e horário do culto. E também estamos elaborando uma cartinha para entregar junto com o DVD, explicando o porquê que nós estamos fazendo, por que estamos entregando esse DVD às pessoas, explicando a questão dos tempos que nós estamos passando hoje. Essa cartinha vai ser junto porque talvez pessoas que vão entregar o DVD tenham dificuldade de se expressar, de falar com a pessoa, então não precisa você falar. Você vai entregar somente o DVD e junto vai estar a cartinha falando tudo o que ela precisa saber, por que ela está recebendo esse DVD. E nós não vamos fazer isso, irmão, só se nós alcançarmos essa quantia de 2.500 DVD. É ousado, irmão? É muita coisa? Parece? A verdade não é muita coisa não, irmão. Porque cada DVD é 1,10.
fazermos. Mas para nós fazermos, é preciso que eu e você, como igreja, nós façamos uma oferta de gratidão. Uma oferta de gratidão, de salvação, irmão. Agradecendo a Deus porque nós somos salvos e queremos que outras pessoas sejam salvas também. Então, eu queria pedir aos irmãos, que os irmãos nos ajudassem. Que os irmãos fizessem uma oferta para o departamento de evangelismo. Para que nós possamos arrecadar esse dinheiro e possamos comprar esses DVDs. E quando nós tivermos essa quantia, nós iremos fazer então esse trabalho. Só que antes, eu vou contar essas ruas, porque nós vamos começar da 27 para cá. Nós vamos começar da rua 27 para cá e vamos ver quantas casas tem nessas ruas, para quando as pessoas saírem para distribuir os DVDs, já vai com a quantia correta. Porque de uma quadra a outra, nós vamos contar quantas tem. Então terão pessoas que vão pegar de uma ou duas quadras. Então já vai com uma determinada quantia de DVDs para entregar. Irmão, eu tenho certeza, irmão, que é possível fazer. Eu tenho certeza que é possível fazer. Mas para fazermos isso, irmão, nós precisamos da ajuda dos irmãos. Precisamos que os irmãos nos ajudem. Então, que os irmãos possam nos ajudar. Os irmãos direcionar uma oferta para esse trabalho. Não tem data marcada, porque eu não vou marcar uma data. Só posso marcar a data se tiver com os DVDs, irmãos. E também estou esperando a resposta do pastor presidente. Porque se a resposta não vier por e-mail, eu já falei para o pastor ontem, que eu vou à associação, eu vou tentar falar direto com ele. Porque é um trabalho que nós precisamos fazer aqui. Precisamos impactar isso aí, precisamos colocar esses DVDs lá dentro da casa das pessoas e deixar o resto com Deus. Colocamos lá dentro, do lar. Quem convence as pessoas de assistir ou não, vai ser Deus. Deus é que vai convencer elas de assistirem ou não. Os irmãos aprovam esse projeto. Os irmãos acham que é possível fazer isso? Amém. Os irmãos acham que é possível fazer isso? Amém. Irmãos, se os irmãos acham que é possível fazer isso, então, irmão, eu peço aos irmãos que os irmãos orem, mas que acima de tudo, os irmãos façam como Zaqueu. Zaqueu foi um parceiro missionário de Jesus. Zaqueu deu metade dos bens deles para os pobres. A obra missionária de Zaqueu foi financeira e ajudou muitos daqueles que estavam com Jesus. E hoje a igreja precisa disso. Precisa que eu e você, nós temos uma oferta de gratidão, de salvação, para que nós possamos alcançar as pessoas lá fora, darmos a ela aquilo que nós tivemos. Porque eu comecei a conhecer a verdade através desse DVD. Eu comecei a assistir um DVD, quando me deu o DVD, eu comecei a assistir, aí no primeiro dia eu olhei, assisti, aí saí já conheço, estou falando, aí vamos orar agora, aí eu, que maneira orar. Aí assisti o segundo dia, a noite toda, já fiquei mais assim, que não conhecia muita coisa, profecia. Aí, vamos orar. Eu falei, que maneira orar, rapaz. E fui ver. No quarto estudo eu já estava de cabeça quente. No quarto estudo eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu fiquei doido. Aí ele falou, agora eu peço a você que ore comigo. Eu falei, vamos orar, pastor, vamos orar. Deus, eu fui para os meus, ora junto com o pastor, porque eu fiquei doido. E assim, irmão, muitas pessoas aí fora, quando começarem a assistir, eu acredito terem a mesma reação que eu tive. Por isso nós queremos colocar em prática esse projeto de evangelismo aí fora. Distribuir esses 2.500 DVDs. Mas para isso é preciso que a igreja se envolva. É preciso que a igreja esteja envolvida na obra missionária. E nós já podemos ver a condição da igreja hoje quando se fala em obra missionária. Como está o envolvimento da igreja em relação à obra missionária? Mas será que isso tem algum peso para nós? Não fazer a obra de Deus? Será que isso implica em alguma coisa? Irmãos, o tema da mensagem é você. Esse é o tema da mensagem de hoje. Então, irmãos, vamos abrir a Bíblia agora, no livro de João, no capítulo de número 5.
João capítulo 5, verso 28 e 29. Amém? Amém. Posso ler? Versículo 28 diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Irmãos, esse texto bíblico, primeiramente, ele fala de duas coisas. Primeiro, ele fala de duas ressurreições: a ressurreição dos que fizeram o bem e a ressurreição dos que fizeram o mal. Mas nós não vamos tratar aqui de ressurreição. Não é sobre a ressurreição que nós vamos falar aqui hoje. Não é sobre como será essa ressurreição, de que maneira irá acontecer, se segundo uma corrente, as pessoas serão ressuscitadas, mas secretamente. Você não vai ver a pessoa ser ressuscitada, nem vai ver a Cristo, porque vai ser em secreto. Como será essa ressurreição? Não é sobre isso que nós vamos tratar aqui. O que nós queremos entender aqui é o seguinte: Jesus disse que os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Então fica uma pergunta: pessoas que fizeram o bem vão ressuscitar. Mas eu te pergunto, a salvação é pelas obras ou é pela graça? Mas aqui está dizendo que são as pessoas que fizeram o bem. Mas se são as que fizeram o bem, então são pessoas que fizeram coisas boas. São pessoas que fizeram obras. Então me explica, como? Se a salvação é pela graça, por que Jesus está dizendo que quem vai ressuscitar naquele dia para a vida eterna são pessoas que fizeram obras? São pessoas que fizeram coisas boas. Bom, então, todos os espíritas, naquele dia, eles vão ressuscitar para a vida eterna. Porque eles fazem muita coisa boa. Eles fazem muita obra. Há muitas instituições aí fazendo grandes obras de caridade. E pelo que Jesus está dizendo aqui, vai ressuscitar quem fez o bem. E quem fez o mal não vai ressuscitar. E agora? Como é que fica isso? Mas o que essas pessoas fizeram de bom para dar a elas o direito de ressuscitar naquele grande dia? O que elas fizeram? Vamos ver o que essas pessoas fizeram? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 25. E vamos ver lá o verso 31 em diante. Até o verso 36. 31 ou 36. Vamos ver o que essas pessoas fizeram de bom e deu direito a elas a vida eterna. Mateus 25, 31 ao 36. E disse assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. E então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque ele está dizendo que essas pessoas vão à direita. Ele vai dizer agora: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedagem, estava nu e vestiste, adoeci e visitaste, estive na prisão e foste ver. Bom, Jesus aqui está dizendo o que essas pessoas fizeram de bom. Bom, segundo esse próprio texto aqui também me parece que são obras. O que elas fizeram de bom para ficar à direita de Jesus? Obras. Lá ele diz que as pessoas que fizeram bem ressuscitariam para a vida. Aqui ele diz: o que elas fizeram? Obras. Elas fizeram obras. Mas e agora? A salvação é pela graça? Como Jesus está dizendo que quem vai ressuscitar é quem fez executou essas obras aqui. Veja bem, irmãos, esse texto bíblico, na mão de pessoas
que querem a salvação pelas obras, é prato cheio, não é? É prato cheio. Para quem quer salvação pelas obras, assim que eu comecei a estudar as profecias, eu fui para a internet procurar contextos históricos, simplesmente para comprovar a questão de Constantino, o decreto de Constantino. Então eu encontrei um homem que falava, um professor chamado Leandro Vilela, que era um professor de história, mas que não tinha vínculo nenhum com a igreja. Então eu comecei a assistir ele falando a questão da história do cristianismo. Ele é professor de história, não era de igreja nenhuma. Eu falei, esse é o cara que eu vou entender sobre a história do cristianismo. E comecei a assistir com ele. E tudo que ele falava batia com o que eu estava estudando. Eu falava, rapaz, essa igreja está nada, os caras sabem mesmo, né? Está certinho. Aí eu parei na internet, botava o TBT, aí ele falava, eu parava de novo, ia para a internet. Eu fiquei nisso 1 ano e 8 meses. Fiquei nisso, eu não vim para cá só assim. Eu não vim para cá assim do estado. Eu fiquei estudando, queria ter certeza. Veja, olha, ele vai botar aqui um trecho do trio do que ele fala. Eu editei um vídeo, eu cortei porque ele é muito grande. Coloca esse vídeo, Jesus já voltou, coloca. Não faz nada além disso. E a questão é que tem uma passagem muito importante, que é de onde eu tirei Jesus já voltou, que explica isso de uma forma talvez muito simples. Já sei que eu já li aqui em outro vídeo essa passagem, mas não posso deixar de ler de novo, pelo menos um pedacinho, em Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos e anjos com ele, e se assentará no trono de sua glória, todas as nações se reunirão diante deles, e ele apartará um dos outros, como o pastor aparta bodes de ovelhas. Ele porá as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntando os justos: Senhor, quando te vimos com fome, quando te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, e nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso, fomos te ver? E responderá o rei: em verdade vos digo, que quando fizestes a um dos pequeninos irmãos, fizestes a mim. Não vou continuar, mas ele fala a mesma coisa para os outros que não fizeram, cada vez que não fizeram para os pequeninos. É muito interessante aqui, porque se a gente for parar para ver, primeiro, aqui está falando de quem não vai estar recebendo o reino ou não. Pronto, eu encerrei aqui porque ela é muito grande, eu cortei ele ali. Porque depois dali ele continua falando. É interessante que quando esse homem, eu comecei a assistir as histórias dele, os ensinamentos dele, sobre a história do cristianismo, era uma coisa. E à medida que eu fui assistindo os vídeos dele, que ele foi postando mais vídeos, ele foi mudando a concepção dele. De repente ele postou um vídeo sobre dízimo. Eu já disse que ninguém precisava dar dízimo, que essa coisa de dízimo era lá contigo que está vendo. Aí eu falei, rapaz, já começou, disse que não tinha nem envolvimento com a igreja, já começou a mudar tudo. E ele continuou postando aí, então eu assisti esse outro vídeo dele. E nesse vídeo dele, ele começa a deixar bem claro que você não precisa estar em nenhuma igreja. Você não precisa. E ser cristão não é estar dentro de igreja, nem dar dinheiro para ninguém, porque não sabe se eles vão fazer isso. E ser cristão, o que Jesus quer é que façamos aquilo ali. Então ele reúne, ele convida as pessoas para ir à sua comunidade no culto, para executar ali aquelas obras que Jesus está dizendo. Ele chama as pessoas, quem tiver vontade, e ainda tem outro tema que ele bota, os 100 igrejas. Então ele chama as pessoas para fazerem isso ali, porque ele diz que é isso que Jesus quer que a pessoa faça. Não precisa de mais nada, não precisa de ir à igreja. Você não precisa ser governado por um pastor, por nada disso. Basta somente fazer aquilo ali que Jesus falou e você vai alcançar então a salvação do reino. Aí eu digo para você, esse texto dá realmente a entender que
Aparentemente é isso. Porque quando você pergunta, quem são? O que essas pessoas fizeram de bom? A Bíblia responde, Jesus mesmo responde. Bom, eles fizeram isso. Mas a pergunta é, a outra pergunta tem que ser feita. Quem são essas pessoas que executaram essas obras? São os espíritas? São pessoas sem compromisso com Jesus? Quem são essas pessoas que executaram essas obras? Bom, João, capítulo de número 3, ele vai nos responder. Quem são as pessoas que executaram essas obras? João, capítulo 3, do verso 16 em diante, até o 21. Eu vou ler para os irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, ou seja, quem faz o bem, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Bom, quem são as pessoas que fizeram o bem e as que fizeram o mal? O próprio Jesus também lhe responde. Jesus disse que as pessoas que fizeram o mal são aquelas que não vieram para a luz. Quem é a luz? Então são as pessoas que não vieram para a luz. Elas amaram mais as trevas. Quem são as trevas? Diabo. Então quem são as pessoas que fizeram o mal? Jesus está dizendo que sejam condenados. São aqueles que não aceitaram ele como seu Salvador. É isso que ele está dizendo lá naquele texto. Os que fizeram o bem, quem são? Os que vieram para a luz. Os que aceitaram a Jesus como seu Salvador e executaram as suas obras em Deus. Qual é a verdadeira obra feita em Deus? João 6 vai responder. Qual é a verdadeira obra feita em Deus? João 6, 28 e 29 vai dizer. Qual é a verdadeira obra feita em Deus? Disseram, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. E o que essas pessoas que praticaram a verdade, que fizeram o bem, qual foi a verdadeira obra dela? E creu em quem? Quem é que Deus enviou? Seu Filho ao mundo? Jesus Cristo. Então o que essas pessoas fizeram de bem? Quem são essas pessoas? São as que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. E quem são aquelas que fizeram mal e que vão ser ressuscitadas para a condenação? São as que não aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Mas como fica Mateus 25? O 31 e 33? Como fica ali? Simples, irmãos. As mesmas pessoas que aceitaram Jesus Cristo como Salvador são as mesmas que fizeram aquelas obras. São as mesmas que foram visitar, onde Jesus está dizendo que ele estava nu, que foram as que deu de comer, que deu de beber. Ou seja, meu irmão, a graça e a lei andam juntas. A graça tem um fruto da graça, que é o quê? A obediência à lei. E a fé. Qual é o fruto da fé? As obras. Essas obras aqui que as pessoas executaram, que aceitaram Jesus, foram fruto de sua fé. Por quê? Se nós formos agora para Tiago vai dizer como está a minha e a sua fé. Como está a minha e a sua fé hoje? Tiago, no capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer como está a minha e a sua fé. E o Apílico já diz assim: a fé sem obras para nada aproveita.
E ele começa dizendo: mas irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmão tiverem luz, veja bem, isso aqui está falando de obra física, material. Tiverem luz, se tiverem luz e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se alguém vos disser: ide em paz, aquietai e fartai, e não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, mas também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Ou seja, aquelas pessoas que ficaram à direita de Jesus foram pessoas que não somente creram e falaram: eu já estou crendo em Jesus, eu estou salvo pela fé, que a salvação é pela fé, é dom de Deus, pela graça, não é pelas obras. Mas são pessoas que foram salvas, mas tiveram o fruto da sua fé, que são as obras. O fruto da fé aqui são as obras. E Jesus deixou isso claro em Mateus 25. Ele disse: os salvos estarão à minha direita. Por quê? O que você fez? Olha como a prova, irmão, de que essa obra é feita por nós. Veja como essa obra é feita por nós mesmos. Olha o que ele diz: porque tive fome e deste de comer. Ele está falando de obra física e obra espiritual. Você dar de comer a alguém que esteja com fome, fazer essa obra de ir levar comida para a pessoa, mas também você alimentar ela com o pão da vida, que é quem? Jesus, apresentar o pão da vida para ela. Ele continuou dizendo: tive sede. Ele continuou dizendo: tive sede, deste de beber. Você vai alimentar a pessoa, você leva comida, você leva uma água, leva um suco, mas você também apresenta Jesus, a água da vida. Você também vai apresentar Jesus, a água da vida. Veja como essa obra foi executada por quem? Pelo Espírito. Não foi executada por este homem que está falando ali. Não são essas pessoas que vão ficar à direita dele. São os salvos que executaram essas obras. São pessoas que fizeram isso por Jesus. E ele continuou dizendo: era estrangeiro e me hospedaste. Talvez esse aqui seja a parte mais difícil. Imagina você colocar alguém dentro da sua casa que você não conhece, que você nunca viu, e você hospedar na sua casa. Mas é bem complicado, não é? Mas também, irmão, isso aqui pode se aplicar a uma pessoa que vem lá, vamos dizer um exemplo, uma outra pessoa que vem lá de fora visitar essa igreja, então recebe a sua casa, ou você abre as suas portas para fazer de ali um ponto de pregação, você vai receber estrangeiro. E ao mesmo tempo, isso aqui está falando de obra espiritual. Por quê? O que Deus falou? E não fale, em Isaías 56:3, e não fale o filho de estrangeiro que se chegar ao Senhor dizendo: de todo modo apartará o Senhor do seu povo, nem eunuco esquiçou uma árvore seca. Olha, o que Deus está falando? Que a casa de oração dele seria para quem? Não seria para os estrangeiros? Então o que nós deveríamos fazer? Apresentar quem para as pessoas? O sábado, falar para elas do sábado, da importância de guardar o sábado, e convidar elas para vir à casa de Deus, fazer o estrangeiro entrar aqui dentro. É isso que ele está falando também. Veja, e ele continua. Estava nu e vestiste. Está falando doação de roupa, caridade também, mas está falando também de nudez, de pecado. As vestes de justiça, apresentar o sacrifício de Jesus que cobre o homem da vergonha, que cobre o homem do pecado. E ele continua falando. Estava na prisão, irmãos, prisão física e espiritual. Prisão física e espiritual. Então aqui o texto deixa bem claro que essas pessoas que Jesus está dizendo que vão estar diante delas são pessoas salvas, que aceitaram Ele como seu Salvador e que tiveram
frutos da sua fé, que são as obras. Muitas das vezes, eu sei que pessoas têm dificuldade de fazer a obra. Tem pessoas que vão dizer assim, mas irmão, eu não tenho condição de fazer. Veja bem, o ladrão na cruz, ele não teve tempo, ele só teve fé. Ele não teve tempo de executar, de fazer, exercer o fruto da fé dele. Ele não pôde. Uma coisa é você não fazer porque você não pode. Outra coisa é você fazer porque não quer. É diferente. Por quê? Ainda que você faça individualmente, não foi isso que Jesus chamou você para fazer. Jesus nos chamou para fazermos essa obra junto. A igreja, um corpo, todos juntos, uma igreja, fazer um vídeo. Ele falou, junto, nós fazemos essa obra junto. Essa obra é compromisso da igreja, é responsabilidade da igreja. E isso, Jesus vai cobrar de mim e vai cobrar de você também. Ele vai cobrar de nós. Porque ele deixa bem claro. Porque a obra, a fé sem as obras, são mortas. E quem Jesus escolheu para fazer isso? Quem Jesus escolheu para fazer isso aqui que ele está dizendo? Quantas pessoas doentes muitas vezes nós nem sabemos nem vamos visitar? Quantas pessoas? Muitas vezes estão doentes nas suas casas e a gente não sabe, a gente nem vai lá fazer uma visita, não dá um telefonema para o irmão. Mas Jesus vai cobrar, irmão. Jesus vai cobrar. Eu, quando eu li isso aqui, eu fiquei desesperado, porque eu estou incluído nisso. Porque eu também estou incluído nisso aqui. Mas eu quero mudar isso aqui, irmão. Eu quero mudar isso na minha vida. Eu quero fazer isso aqui, mas eu não quero fazer sozinho, eu quero fazer junto com os irmãos, junto com a igreja. Porque esse é o nosso papel. É isso que nós temos que fazer. Porque Deus vai continuar perguntando, como está a sua fé? Viva ou morta? E o que é uma fé morta, irmão? Uma fé morta, ela não existe. Se minha fé está morta, a minha fé não existe. Talvez você esteja achando que a palavra seja muito dura. Vamos fazer a verdade que tem que ser dita. Não adianta a gente só vir aqui, irmãos, muitas vezes você falar algo que satisfaça você, que fique você alegre. Mas a verdade tem que ser dita, porque Jesus um dia vai nos cobrar por essa verdade. Ele vai nos cobrar por aquilo que nós deixamos de fazer, irmão. Porque muitas vezes você está fazendo muita coisa por alguém. Você ajuda, e você às vezes você não é reconhecido, você não é lembrado. Você ajuda aquela pessoa o ano todo. Um dia que você diz para ela que não pode, ela nunca vai lembrar do ano todinho que você ajudou. Ela vai só lembrar daquele dia que você disse que não podia. Porque na verdade nós vamos ser lembrados pelo que nós não fazemos. Não pelo que nós fizemos, o que nós fazemos não vamos ser lembrados por isso, mas vamos ser lembrados por aquilo que deixamos de fazer. E é isso que Jesus está falando conosco aqui hoje. Ele vai cobrar a mim, vai cobrar a você essa obra. Que nós façamos isso. E a verdade é que Jesus escolheu quem? Você. Jesus escolheu o salvo. Jesus escolheu pessoas com fé viva. Jesus escolheu a igreja para fazer isso. Jesus escolheu essa igreja. E se você está aqui, e se eu estou aqui, é porque Jesus escolheu a mim e a você para fazermos essas obras, para exercermos esse fruto da fé. Fomos nós que Jesus escolheu para fazermos. Irmãos, vamos fazer uma ilustração aqui. Se você estivesse passando por uma rua, e nessa rua tivesse somente uma casa, e você não visse mais nada, e de repente quando você olhasse para aquela casa estivesse saindo fumaça, e começando a pegar fogo, e você visse que aquele fogo iria consumir aquela casa, e juntamente as pessoas que estão dentro daquela casa iriam ser queimadas. Eu faço uma pergunta para você. O que você faria? O que você faria? Qual seria a sua atitude? O que você ia fazer? Se você visse aquela casa pegando fogo, aquela pessoa iria morrer queimada e estivesse dormindo dentro daquela casa. O que você iria fazer? Irmãos perto, o que você faria? E Mariane, a irmã faria o quê? Poderia prestar o dia, mas chamaria o bombeiro. Se eu entrasse lá, dependendo da chama, eu ia ser queimada também. Irmã Jadé, faria o quê? Irmão Américo, irmão faria o quê?
verdade, tudo que os irmãos falaram está correto. A questão é, quem é a casa? Quem são as pessoas? Quem é o povo? Irmão, a casa é o mundo, o fogo é o pecado. E as pessoas são as que não têm Jesus, que estão lá dentro, estão lá fora, dormindo. O mundo está prestes a acabar, está prestes a se incendiar, irmãos. E quem é que tem que despertar? E quem é que tem que bater naquela porta e acordar aquela pessoa que está lá dentro? Somos nós. Somos nós. Sou eu e você, irmão. Somos nós que temos que fazer isso. Porque tudo vai se consumir. O pecado está consumindo com o mundo. E somos nós estamos vendo isso, as pessoas não conseguem enxergar. Elas estão dormindo dentro dessa casa. E em breve elas vão ser consumidas. Mas Deus abriu meus olhos, Deus abriu os seus olhos. E eu e você conseguimos enxergar isso e ver isso. E eu que Ele quer de mim e de você. Que nós acordemos essas pessoas, batemos na porta. Assim como Jesus bate lá em Laodiceia, bate para que a pessoa abra. É assim que Deus quer que nós façamos também. É assim que Ele quer que nós insistimos com as pessoas. Às vezes as pessoas não entendem porque muitas vezes você insiste em falar com elas Jesus. Mas sabe por quê? Porque eu e você, nós sabemos que a casa dela está pegando fogo. Por isso que eu e você insistimos tanto com as pessoas, em falar de Jesus para ela, insistir para ela, de mostrar para ela a verdade. Porque eu sei que está pegando fogo, então eu insisto com ela. Eu estou desesperado, eu sei que ela vai morrer queimada. Então nós sabemos disso, Deus abriu nossos olhos e Deus escolheu você, Deus escolheu a mim para essa missão. A missão é nossa, somos nós que vamos ter que fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Ele vai colocar aqui esse segundo vídeo, nós já vamos estar encerrando aqui. Mas os irmãos podem ter entendido que quando Jesus disse, aqueles que fizeram bem para a ressurreição da vida e que fizeram mal, Jesus estava dizendo, pessoas salvas que irão ressuscitar, pessoas que creram nele, pessoas salvas e que tiveram a sua fé frutífera, fé com obras. Amém? E as que foram condenadas são as que não creram em Jesus Cristo. Só que no grupo das que foram condenadas, que Jesus disse que não foram me visitar, que não estavam doentes, ali estavam pessoas que fizeram só obras e pessoas que também tiveram só fé. Muitas pessoas que tiveram só fé vão estar ali. Por quê? Porque a obra é o exercício da fé. É a obra que não me deixa a fé morrer. Porque o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus. Então, as obras, elas exercitam a nossa fé. Elas não deixam a nossa fé morrer. E muitos vão estar ali incluindo a esquerda de Jesus, porque não tiveram fruto na sua fé. Não exerceram a sua fé através das obras. Então vão também estar à esquerda de Jesus Cristo, juntamente com aqueles que só querem ser salvos pelas obras. Vão estar também junto com aqueles condenados. Mas nós, irmãos, que somos salvos por Cristo Jesus, porque o apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios 15, 18, que a palavra da cruz, para o que pregamos, é loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E o poder de Deus é do Espírito na nossa vida.